Muito bom dia, 11 horas 2 minutos. Está entrando no ar pelo facebook.com/Garotinho Oficial. Mais um encontro marcado. O Garotinho teve um compromisso e não estará com a gente hoje, mas eu estarei com vocês e ao meu lado a querida Luciana Mesquita e também o nosso queridíssimo Luiz Felipe Melo. Bom dia, Lu. Bom dia, gente. Bom dia, Filipão. Bom dia, Francinha. Será que acabou-se o que era doce para Ike Batista? A principal notícia desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, é a prisão do mega empresário. Homem que chegou a figurar como um dos 5 mais ricos do mundo. Homem que estampou a página da famosa revista Forbes como a figura próspera de um empresário brasileiro. Pois é, Ike Batista já chegou ao Rio de Janeiro. Ike Batista já foi preso pela Polícia Federal. E conforme o Garotinho falou na última sexta-feira, conforme vem sendo amplamente divulgado, informado através do blog do Garotinho, a história de Ike não é de agora. Muito menos a ligação de Ike com Cabral e companhia. Essas então não são nem um pouco de agora. E agora, o que vai acontecer com ele? O todo-poderoso Ike Batista, que de maneira assim mágica, 2 dias antes da Polícia Federal tentar prendê-lo, foi a Nova York cuidar de negócios. Teria ficado hospedado no imponente, poderoso prédio a Trump Tower, onde mora, inclusive, o atual presidente americano Donald Trump, e onde as mais famosas personalidades têm lá um modesto apartamento. Vale lembrar que o Ike já depois para a Polícia Federal, já depois para a Lava Jato, por livre e espontânea vontade, e apontam alguns jornalistas e alguns especialistas que o Ike já mentiu uma vez. Será que agora o Ike vai dizer a verdade ou o Ike vai mentir novamente? Nós temos a reportagem exibida na manhã de hoje pela Rede Globo de televisão do exato momento da chegada do Ike ao Brasil. As imagens foram feitas na base aérea do Galeão, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no exato momento em que o Ike Batista, o imponente Ike, desce do avião e é detido pela Polícia Federal. Vamos acompanhar a reportagem que foi ao ar na TV Globo, feita pela repórter Silvana Ramiro. A gente vai chamar o jornalismo agora com mais notícias sobre a chegada do empresário Ike Batista. Silvana Ramiro, por favor. Oi, Cissa. Olha, acabou de entrar na viatura da Polícia Federal, do carro da Polícia Federal, o empresário Ike Batista. Esse é o momento exato em que ele desce a escada ali da aeronave e caminha pelo pátio do Aeroporto Internacional, acompanhado de alguns agentes. A gente está vendo ali, ó, ele com a mala na mão, o momento exato em que ele entra no carro da Polícia Federal. Daqui, de acordo com a polícia, ele vai ser levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito e em seguida para o presídio Ari Franco, que fica na zona norte do Rio. Ele desceu então acompanhado de outros agentes. Era aquele, olha, esse é o momento, ele parece ser um travesseiro na mão ou um casaco e a mala no braço direito, ali na mão direita. Portanto, Ike Batista é esse que a gente está vendo, com algo branco na mão, parece ser um travesseiro, e a mala na mão direita, entrando então no carro da Polícia Federal, que vai levá-lo para o IML e em seguida para o presídio da Zona Norte, o Ari Franco. O avião que trazia Ike Batista decolou às 9h45, horário local de Nova York, e pousou exatamente às 9h54 aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A gente continua acompanhando então a saída dos carros. São 2 carros da Polícia Federal. Esse maior aqui à direita do vídeo, o preto, é o carro onde está o empresário Ike Batista. Novamente as imagens então do momento em que ele deixa a aeronave com a mala direita, com a mala na mão direita,
e entra então no carro da Polícia Federal. Dentro de alguns minutos, portanto, esse carro deve deixar aqui o aeroporto internacional. Nós estamos aqui acompanhando a saída. Os passageiros saíram pelo finger, que é aquela esteira de saída dos passageiros. E Eike Batista, portanto, saiu de uma escada lateral. E a gente continua, então, acompanhando ao vivo a saída dos carros da Polícia Federal. Eike Batista, então, que desceu, pousou às 9h54 da manhã. Há um grande aparato da Polícia Federal aqui nessa região do aeroporto. E o carro, então, aí da Infraero, fazendo aí o comboio, partindo aí com o comboio dos carros da Polícia Federal, cruzando aqui a pista do Galeão. Portanto, eles saindo agora. Neste momento são 10h07, o momento em que o carro da Polícia Federal, que carrega Eike Batista, sai aqui do pátio do Aeroporto Internacional. Qualquer nova informação, eu chamo você, Cissa. Obrigada, 10h07, Silvana Ramiro, muito obrigada. Muito bem, essa aí foi a imagem, foi a reportagem da chegada do Eike Batista. Meu amigo Luiz Felipe Melo, deixa eu fazer uma pergunta que é a seguinte: você, Felipe, embarcaria nesse avião que trouxe o Eike, Felipe? Olha, nem no avião, não gostaria de estar nem no avião do Eike, muito menos no avião do Sérgio Moro, né? Como fazem até uma gozação aí nas redes sociais, muita gente falando que andar com esses caras é perigo, né? Com tudo que envolve a Lava Jato. Só que o Eike Batista não vai ter alternativa, como você falava na abertura sobre a possibilidade dele voltar a mentir, porque ele mentiu realmente em novembro. O que acontece é que o Eike sabia que a Lava Jato, a Operação Calicut, estava chegando a ele. Então, em novembro, ele, através de seus advogados, tomou a iniciativa de procurar o Ministério Público Federal para prestar um depoimento espontâneo. Ele achou que era mais esperto. Ele achou que com isso ele ia conseguir se livrar da Operação Calicut. O que ele fez? Por exemplo, ele depois dizendo que deu R$1 milhão para o escritório da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, mulher do Cabral, que, segundo ele, seria um dinheiro para ela agilizar um empreendimento junto à Caixa Econômica Federal. E no seu depoimento disse até que teria sido a Caixa Econômica Federal que teria recomendado o escritório de Adriana Anselmo. Isso caiu por terra. A Caixa Econômica Federal esclareceu posteriormente em nota enviada ao Ministério Público Federal que jamais indicou escritório nenhum, ou seja, ele tentou justificar um dinheiro que hoje se sabe que obviamente está relacionado a propinas. Mas não haverá alternativa para o Eike a não ser delatar. Ele vai delatar. Será que ele fala tudo, Felipe? Eu não sei se ele vai falar tudo, ele vai tentar com certeza fazer uma delação seletiva. Vai caber aos procuradores do Ministério Público e do Ministério Público Federal apertarem ele para ele falar tudo ou não. Isso que a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, com certeza ele vai falar sobre Cabral, Sérgio Cabral, isso é inevitável. Sim. Até porque o que já apareceu na Operação Calicut em relação ao muita coisa, né? Envolve o Sérgio Cabral, e nesse meio vai aparecer com certeza um outro personagem que o garotinho vem batendo nessa tecla há bastante tempo, que é o Regis Fischner, que era o secretário da Casa Civil. E que misteriosamente até agora segue solto. Exatamente. Só que o contato do Eike com o Sérgio Cabral era através do Regis Fischner. Então, acho que é inevitável que o Regis Fischner apareça nessa delação. Não se sabe também se o Ministério Público Federal, se a Força Tarefa aqui do Rio, uma vez que ele está na Operação Calicut, vai se interessar pela delação que possa envolver o ex-presidente Lula, porque Eike tem muito a contar, tem muitos negócios com Lula, mas isso é relativo à Lava Jato em Curitiba, com o Sérgio Moro. Então não sei qual vai ser a postura dos procuradores do Ministério Público, mas a verdade é que o Eike realmente está numa situação que ou abre o jogo ou vai fazer companhia a Cabral por muito tempo em Bangu 8. Falando em abrir o jogo, Luiz Felipe Melo, o jornal O Dia publicou ontem uma matéria trazendo as regalias, trazendo o que acontece com Cabral lá em Bangu, inclusive traz relatos, tá? Brilhante matéria, primeiramente do jornal Dia, traz relatos de carcereiros onde existem informações que ele e o Braguinha, o Hudson Braga, teriam tido uma discussão feia na virada de ano, no dia 31 para o dia 1º, no nosso Réveillon, e que o Cabral teria falado para ele: se alguém aqui vai falar, esse alguém sou eu. Até na hora de delatar o Cabral, que é seu chefe, ele vai se autodelatar, Felipe?
E vai ter que se autodelatar, evidentemente. Vai falar, o culpado sou eu. Não, ele vai ter que... Só que ele vai ter, como disse o Garotinho, inclusive no blog ontem, ontem o Garotinho deixou bem claro que o Cabral pode delatar para cima e para baixo, porque ele sabe de tudo. E então... Vamos saber o que o Cabral realmente vai querer falar. Agora, é evidente que na delação do Cabral vão constar, como já disse o Garotinho e repetiu ontem no blog, Jorge Pisciani, presidente da LERJ, e o governador Pezão. Esses dois são personagens inevitáveis. E se não constarem, nem da delação, possível delação do Cabral, nem na delação do Ike, aí a gente pode desacreditar de tudo, largar isso pra lá, que a gente vai ter certeza que o Ike tá mentindo novamente. Felipe, explica pra gente, pros nossos ouvintes e telespectadores, a delação premiada, ela funciona tal qual um depoimento em que você dá pra justiça comum, onde existe o perjúrio, ou seja, você não pode mentir. O Ike pode ser punido se for comprovado que ele mentiu naquele primeiro depoimento na Operação Lava Jato sobre os desvios envolvendo o escritório da Adriana Anselmo, Felipe? Olha, poder ser punido ele pode, mas aquele depoimento não era uma delação. Ele apenas fez uma colaboração. Aquilo ali não era delação premiada. Agora, na delação premiada, isso está claro e já aconteceu na Lava Jato com alguns personagens, empresários, que se mentir... perde o direito à delação premiada. Então, o Ike tem essa espada sobre a cabeça, digamos assim. Ele não pode mentir de hipótese nenhuma. Basta ele colocar uma mentira para os procuradores que estará anulado qualquer possibilidade de delação premiada. E ele sabe o que isso representa, que serão muitos anos presos. E além do agravante que o Ike Batista não tem curso superior. Então, não teria direito nem a ir para o presídio de Bangu 8. Muito embora... haja precedentes de que em casos de pessoas que estariam sob ameaça, serem levados para Bangu 8. Há casos de policiais que estão em Bangu 8, que não têm curso superior, e também existe aquela coisa que a defesa do Ike já soltou uma nota hoje para a imprensa, de que Ike Batista estaria seriamente preocupado por correr risco de vida dentro do presídio, a partir do fato de que ele, durante o governo Sérgio Cabral, ele fez doações, doou mais de 20 milhões de reais para o programa de pacificação, para as UPPs. Então ele estaria com medo disso. Mas isso é conversa fiada. Na hora de meter a mão não teve medo? Não, e é conversa fiada, porque o bandido não tem raiva das UPPs. Isso é tudo aquela face da pacificação. Se fosse verdade realmente, aí sim ele poderia correr risco. Mas as UPPs foram extremamente vantajosas para o tráfico do Rio de Janeiro. Então não há motivo nenhum para... Isso aí é apenas argumento de advogado para tentar facilitar a vida do Ike, para tentar, de repente, pedir uma prisão domiciliar, Francinha. Muito bem, são 11 horas e 15 minutos, já a gente vai saber a pesquisa do dia com a nossa querida Luciana Mesquita, mas a gente está falando muito do Ike. Ontem, o Ike concedeu uma entrevista exclusiva à Rede Globo de televisão, afirmando que vai, no português popular, abrir o bico. Será que o Ike vai abrir o bico? E o que será que o Ike fez? Nós sabemos. O blog do Garotinho vem denunciando as armações, a roubalheira de Cabral, Pisciani e toda a companhia limitada com empresários como o Ike Batista há muitos e muitos anos. Mas onde entra o Ike nessa história, o próspero bilionário brasileiro que chegou à capa da Forbes, que foi aplaudido, recebeu títulos e agora de Nova York pegou uma conexão direta para a Água Santa? Uma reportagem do Fantástico explica pra gente exatamente e traz uma entrevista exclusiva com o Ike Batista. Vamos assistir. Esta semana, a Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, tentou prender na quinta-feira aquele que foi um dos homens mais ricos do mundo, o empresário Ike Batista. Ike Batista tinha viajado para os Estados Unidos 2 dias antes. Desde então, ele é considerado foragido e o nome dele foi para a lista dos mais procurados da Interpol. O Fantástico teve acesso exclusivo à investigação, que também revelou mais detalhes dos gastos milionários do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O dono da casa
não estava. Ike Batista, aquele que já foi um dos homens mais ricos do mundo, hoje é um foragido internacional. A Polícia Federal levou 4 horas e meia vasculhando todos os cantos de uma das maiores mansões do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica tão perto que parece fazer parte da decoração. Mas os itens que realmente pertencem à casa impressionam também. Nessas imagens exclusivas é possível ver um piano de cauda e uma Lamborghini no meio da sala. São os mesmos itens que tinham ficado famosos em 2015. Naquela época, a Justiça tinha determinado a apreensão dos bens de Ike Batista no processo que apurava crimes financeiros no grupo EBX. A casa de Ike, no Jardim Botânico, zona nobre do Rio de Janeiro, foi apenas um dos endereços visitados pela Polícia Federal na última quinta-feira. A chamada Operação Eficiência, a quinta fase da Lava Jato no Rio, investigou novos crimes do grupo que, segundo as investigações, era comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ao todo, foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os depoimentos de 2 doleiros, os irmãos Marcelo e Renato Chebar, foram fundamentais. Eles trabalhavam para Sérgio Cabral desde que ele era deputado estadual no Rio, no final dos anos 90. Foram os irmãos Chebar que contaram aos procuradores da República sobre a propina paga no exterior a Sérgio Cabral por Ike Batista. Segundo as investigações, eles receberam, em nome de Cabral, 16,5 milhões de dólares numa conta no Uruguai. Mas os irmãos revelaram muito mais. Com a eleição de Sérgio Cabral para o governo do estado do Rio de Janeiro em 2007, os valores entregues a eles aumentaram significativamente. A missão era esconder o dinheiro no exterior. Para isso, a estratégia mais comum era comprar ouro e pedras preciosas. Os irmãos contaram que um só cofre na Europa ainda guarda 2,5 milhões de dólares em ouro e diamantes, cerca de 8 milhões de reais. A Justiça já tem as notas de compra de barras de ouro e dos diamantes de altíssima qualidade. Como mostram esses documentos, obtidos com exclusividade pelo Fantástico, uma única pedra custou 137 mil euros, cerca de 469 mil reais. No fim de 2012, a organização criminosa já tinha juntado 80 milhões de dólares. E o esquema mudou. O dinheiro parou de ser enviado para o exterior e começou a voltar para o Brasil. Os irmãos Chebar se transformaram numa espécie de banco particular de Sérgio Cabral. Foi então que eles alugaram essa sala, com vidro espelhado, bem protegida, num prédio comercial aqui em Ipanema. Mas esse não era um local de trabalho comum, com mesa, cadeira, computador. A sala foi alugada só para guardar dinheiro vivo, que já não cabia mais em cofres, gavetas, armários. Aqui, segundo um dos depoimentos, ficaram guardados 7 milhões de reais. A movimentação era diária, ia desde pagamentos mais simples, como IPTU ou conserto de carros, até os gastos com viagens e compras luxuosas. Sempre com imensas somas de dinheiro. Veja só, no alfaiate, Cabral encomendou o feitio de 2 coletes, uma calça e uma cueca. A conta, mais de 7 mil reais. Os gastos da mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo, não ficam atrás. Incluem, por exemplo, um armário para a cozinha e outro para a área de serviço. O valor, 183 mil reais, divididos em 10 parcelas. Dos valores que a Operação Eficiência descobriu no exterior, 80% já foram repatriados. Recursos que podem ajudar a aliviar a crise nas contas do estado do Rio. Com certeza a origem dos recursos, que foram repatriados vai ser levada em conta em relação à sua destinação, inclusive retornando aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, salientando aí que vai ser decidido aí pela Justiça Federal. As operações financeiras se ramificavam para outros doleiros. Diversos codinomes aparecem nas planilhas obtidas durante a investigação, como Margarida, Novato ou Enrolado.
Esse último era o apelido de Álvaro Novis, que também foi preso na quinta-feira. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam que ele é uma peça-chave no esquema da organização criminosa de Sérgio Cabral. Só entre setembro de 2014 e maio de 2015, ele foi o responsável por repasses que somam mais de 23 milhões de reais. A secretária da família Cabral, Sônia Ferreira Batista, disse num depoimento que, antes de ser preso, Sérgio Cabral gastava em torno de 220 mil reais por mês. Mas, de acordo com os investigadores, esse valor era muito maior. Uma organização muito estruturada, muito sofisticada, movimentando muito dinheiro. Nós não sabemos ainda qual é a total extensão da fortuna ilícita ocultada pela organização criminosa chefiada pelo senhor Sérgio Cabral, mas nós temos elementos para acreditar que ainda mais, e nós vamos continuar procurando. A pergunta que fica no ar para todos nós, Luiz Felipe Melo, é a seguinte: eles tão amigos, tão próximos, será que agora Ike e Sérgio Cabral continuarão ligadinhos ou um vai falar do outro? Felipe, o que você acha? Eu acho que um vai falar do outro. Agora será? Agora é aquela situação que é cada um por si, tentando se livrar o máximo possível de uma pena pesada que vai vir, é inevitável no caso do Sérgio Cabral. Farinha pouca, meu pirão primeiro? O caso do Sérgio Cabral é semelhante ao do Eduardo Cunha. Mesmo que façam uma delação premiada, não vão escapar de vários anos em regime fechado. O que eles podem é diminuir a pena. Se você observar, por exemplo, o juiz Marcelo Bretas está sendo agora conhecido nacionalmente aos poucos por causa da Operação Calicut, mas o martelo dele é mais pesado do que o martelo do Sérgio Moro. Haja visto aí o caso do Almirante Otton da Eletronuclear, que eu até falei na sexta-feira aqui no programa, que deu uma pena, ele desviou 12 milhões de reais na Lava Jato, e o Marcelo Bretas deu-lhe uma pena de 43 anos de prisão. E quantas vidas será então que o Cabral vai levar para cumprir tudo que ele está sendo acusado? A questão é que a legislação brasileira não permite que ninguém cumpra uma pena acima de 30 anos preso, ou seja, ele pode vir a ser condenado a 100, 200, não interessa, mas o máximo que pode cumprir é 30 anos de prisão. Por falar nisso, no final de semana o Sérgio Cabral fez uma nova tentativa de conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. E aí? Aproveitando o plantão, o recesso vai até amanhã, e o presidente em exercício do STJ, Humberto Martins, negou o apelo dos advogados de Cabral e disse que é para continuar a situação como está, ou seja, ele continua lá em Bangu. E atenção, se você que está assistindo a gente agora acha que o dia será quente apenas pela prisão de Ike Batista, a ministra Carmen Lúcia do STF homologou as delações da Odebrecht. Luciana tem mais detalhes sobre essa homologação. Bom dia, Luciana Mesquita. Bom dia, Rafael de França. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, homologou nesta segunda as 77 delações da construtora Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Em sua decisão, a ministra optou por manter o sigilo desses depoimentos prestados pelos executivos da empreiteira. Na sexta-feira, os juízes auxiliares da equipe do ministro Teori Zavascki, morto no último dia 19, encerraram as audiências com os delatores. A homologação é uma última etapa para que o acordo seja validado juridicamente. Como presidente da Corte, Carmen Lúcia é uma espécie de plantonista durante o recesso do Judiciário, que termina nesta quarta-feira, dia 1º. Nessa condição, ela é responsável pelas medidas urgentes no tribunal durante o recesso e, por isso, tem legitimidade para tomar a decisão sozinha. Agora, a documentação deve seguir ainda hoje para a Procuradoria-Geral da República e o conteúdo dos depoimentos poderá ser utilizado em novos processos, assim como nos já existentes. Segundo a lei que trata da delação premiada, as informações devem ficar em sigilo até o oferecimento da denúncia. Essa delação da Odebrecht é considerada a mais explosiva da Lava Jato até o momento. Segundo o que já vazou para a imprensa, já foram mencionados os nomes do presidente Michel Temer, dos ex-presidentes Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro das Relações Exteriores José Serra, do governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Também foram mencionados os nomes dos ministros PMDBistas Moreira Franco,
que ele é ministro do Programa de Parcerias e Investimentos, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Até agora nenhuma novidade, né? Do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do senador Romero Jucá, além de outros parlamentares. Todos eles negam irregularidade. O fato é que, com essas delações homologadas pela Carmen Lúcia, a tramitação segue da Lava Jato, a operação que estava todo mundo temendo com a morte do Teori Zavascki que ficasse emperrado ou fosse virar em pizza, né? Mas ela disse que não. Ela, como ministra, ela, como presidente, botou o barco para correr. Ô Felipe, e a gente sabe que a Odebrecht tem grande ligação também com o Sérgio Cabral, com o Pisciani, com toda a turma, uma vez que a bilionária obra do Maracanã e todo aquele dinheiro que foi jogado no lixo e foi pro bolso deles, né, de muitos, a obra do Maracanã foi feita pela Odebrecht, Felipe. É verdade, foi um consórcio que tem a Odebrecht e tinha a Delta, né? A Delta acabou saindo fora, mas a Delta do Fernando Cavendish também estava lá. É importante ressaltar nessa questão aí da homologação pela ministra Carmen Lúcia que ela manteve o sigilo, né? Manteve, por enquanto, estão em sigilo esses 800 depoimentos dos 77 delatores da Odebrecht. Você acha que vai sobrar para o Cabral mais uma fatiazinha aí? Vai, né? Não tem a menor dúvida, é inevitável. Cabral e Pezão. Pezão também está na lista da Odebrecht. Resta saber hoje onde que Cabral não está envolvido quando o assunto é corrupção, né, Felipe? É verdade, é um amplo leque de negociatas, esquemas, desvios, é inacreditável. Falando em Cabral, eu gostaria que você que está assistindo a gente através do Facebook, às 11h28, prestasse muita atenção neste vídeo que aconteceu numa reunião, numa apresentação da EBX, não é isso, Felipe? É verdade, é verdade. Do Sérgio Cabral e a forma como Cabral fala do Ike Batista. Quero que vocês prestem bastante atenção. Esse vídeo circulou à internet. Este vídeo bombou neste final de semana. Prestem bastante atenção. O amor, o carinho, a fraternidade entre dois amigos. Tem amigo de infância, não tem, Felipe? Tem. Dois amigos de roubo. Vamos ver. Essa combinação de uma pessoa com uma visão fordiana, Steve Jobiana, como você, com um Brasil de Lula e de Dilma, um Brasil que distribui renda. Hoje de manhã comemorávamos 1,5 milhão de atendidos pelo programa Rio Sem Miséria, complementando o Brasil Sem Miséria da presidenta Dilma. Quer dizer, um país que consegue combinar desenvolvimento econômico com distribuição de renda. E para nós do estado do Rio de Janeiro, que vivemos esse momento extraordinário, com uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, ter você, né, como grande líder de todos os investimentos privados na América do Sul, a gente pode falar assim, é extraordinário. Eu quero dizer, Ike, que para nós é um grande orgulho, né? O Brasil precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores. Não, Cabral. O Brasil não precisa de gente como Ike. O Brasil não precisa de mais gente como você, Cabral. Porque gente como você, gente como Ike, roubaram o povo. Hoje o Estado está na pindaíba que está por vocês. Eu vou até a Tereza Godinho, porque nós tivemos um fato lamentável nesse final de semana, que foi a morte, um atentado contra a própria vida de um policial do Estado, em desespero, sem receber, e chocou a todos nós. Bom dia, Tereza. Bom dia, Rafael. Exatamente isso, Rafael. Soldado PM Douglas de Jesus Vieira, de 28 anos, há 6 anos na PM, ele era lotado no 24º Batalhão, em Queimados, transmitiu a própria morte na noite de sábado através de uma rede social. Ele postou, falou um monte de coisas antes, mas o que ele falou que chamou bastante atenção, ele escreveu na página do Tribunal de Justiça, marcou o Tribunal de Justiça e ele colocou exatamente isso, abre aspas. Eu preciso receber, as minhas contas vão vencer, Pezão.
Eu já não tiro mais o POG. O que é POG? É o policiamento ostensivo geral. Já não tiro mais o POG nem segurança. O 13º me dá onda. Aí fez alusão àquela música, essa nova do Me Dá Onda, desse MC novo aí. Aí ele falou, o 13º me dá onda. E o salário na conta me dá onda. Você me pagando, Pezão, me dá onda. Que saudade do salário na conta. Eu quero receber. Fazer o quê? Pagar as contas. Fecha aspas. Então, assim, foi complicado o negócio. Muita gente comentou, o negócio viralizou rapidamente. O vídeo original já foi retirado da rede social, mas um monte de gente copiou e está repassando, continua saindo aí o WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Douglas deixou uma filha de 1 ano e 3 meses e a esposa, Rayane Cristina, de 25 anos. Então, o que acontece? Os amigos ontem fizeram vaquinha, os amigos da corporação fizeram vaquinha para pagar o enterro dele. Meu Deus. Em princípio está programado para hoje, às 16h30, às 4h30 da tarde, no cemitério de Irajá. Esse horário não está confirmado, mas o enterro será hoje no cemitério de Irajá, aqui da Zona Norte do Rio, às 4h30 da tarde. Porque a PM não cobre os custos de suicídio, só de morte natural ou em serviço, né, no caso. Ô Tereza, e casos como o desse PM vem acontecendo com muita frequência. Sim, o servidor público do estado do Rio de Janeiro está em verdadeiro desespero. Eu tenho uma amiga que trabalha para o estado e a mãe infartou na semana passada pelo desespero de ver a filha naquela situação sem salário, sem 13º. E não era nem ela, a servidora, era a filha. Sim, hoje, aliás, eu ouvi um comentário de um companheiro de rádio, um colega, eu tenho muito apreço, mas que ele foi muito, mais uma vez, aliás, infeliz, chamando esse policial, disse que o policial tinha algum problema mental, era um débil mental. Companheiro, ninguém merece. Débil mental é o seu comentário. Imagina passar pela situação que esse policial passa. Policial militar já ganha uma miséria no estado do Rio de Janeiro. As condições de trabalho são ridículas. A bandidagem é infinitamente mais bem armada, mais bem munida do que a nossa polícia. Os batalhões estão às moscas, tudo largado. O policial tem que se esconder. Antigamente, um policial, quando apresentava a carteira, mesmo diante de um assalto, do que fosse, a bandidagem tremia. A patrulha da polícia passava, a bandidagem metia o pé. Hoje não. Hoje o cara, por ser policial, ele é alvo fácil. Tem ranking de bandido. Quem mata mais, sobe na escala do crime. Quem mata mais policial, sobe na escala do crime. E a gente tem que ouvir que o cara, no momento de desespero, está sim com um problema psicológico. Atentar contra a própria vida não é a solução. Não vai resolver os problemas. Pelo contrário, vai trazer mais sofrimento à família, a todos os entes queridos, vale a gente ressaltar. Mas, como esse PM, milhares de pessoas estão em desespero, sem ter dinheiro para comer, sendo expulsa, colocada para a rua, para casa, das suas casas, porque não pagam aluguel, pessoas perdendo seus carros, tendo que tirar filho de colégio, pelo roubo. Débeis mentais são esses aí que agora estão Cabral em Bangu, Ike indo para Água Santa. Isso sim é débil mental. Lamentável, né, Tereza? Lamentável. Às vezes é melhor a gente ficar calado, ler a notícia e pensar esse tipo de absurdo, mas guarda para si o comentário. Sim. Não precisa explanar. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Já dizia minha falecida avó, né, Tereza? Dizia mãe, já dizia minha avó que a gente tem 2 olhos para ver tudo, 2 ouvidos para ouvir bastante, 2 buracos no nariz para sentir muito cheiro, mas um só na boca. Perfeito. Tereza, já você volta, agora são 11h36. Daqui a pouquinho vai ter uma manifestação dos funcionários da SEDAI. Tereza, daqui a pouco você volta trazendo essa informação pra gente, pode ser? Já eu volto para falar sobre isso. Muito bem, eu vou até a Luciana Mesquita agora pra gente saber a participação do povo através do facebook.com/Garotinho Oficial. Muita gente participando, a gente acabou nem falando da pesquisa do dia, hoje é o dia da saudade. A pesquisa, né, Lu, seria sobre a saudade, estamos em cima
já dá hora pra gente falar da pesquisa. Mas eu sinto uma saudade, Luciana. Pode falar. Eu sinto uma saudade do estado do Rio entregue em boas mãos. Aí vocês vão falar, Rafael, você vai sendo passional agora. Rafael, você tá falando, puxando o saco. Não. Eu sinto saudade do tempo em que Garotinho era governador. Tempo que Rosinha era governadora. Porque os salários eram pagos em dia. As coisas andavam, funcionavam. E outros administradores também que fizeram pelo nosso povo e não pelo próprio bolso. De que você sente saudade, Luciana? Olha, Francine, eu sinto saudade de muita coisa, de muita gente também, que já partiu. Mas é a vida que segue. A saudade, eu digo assim, de pessoas que já foram embora, que já partiram, eu digo que é o amor que fica, né? Sim. Você acaba guardando aquele sentimento, não adianta você se revoltar, não adianta você ficar chateado. A gente só sente saudade daquilo que foi bom e marcou a gente, né? Exatamente, né? Às vezes você briga com a pessoa e tal, a pessoa morre e você fica chateado. Ah, já perdi tanto tempo brigando. Mas tudo faz parte do ensinamento da vida, né? Então, serviu para você valorizar a pessoa. E a gente quer saber de você, que está participando aqui do Encontro Marcado com o Garotinho. Do que você sente saudade? Ou de quem? Participa também pelo nosso WhatsApp. Anota o nosso número aí. 21, que é o código do Rio de Janeiro, 97268-3235. Vou repetir, hein? 21 97268-3235. E pode participar também pelo Face, né, Lu? Isso, como a Priscila Lins aqui tá dizendo, ó. Saudades da escola onde eu trabalhava. Ô, Priscila, só diz pra gente qual é a sua localização direitinho, pra gente colocar aqui tudo certinho, tá bom? É importante você deixar seu nome, seu local que você tá. Rio de Janeiro, estado que você mora ou cidade, pra gente identificar direitinho aqui, tá bom? Felipe, será que hoje o Cabral sente lá em Bangu saudade de Paris? Ah, não tem a menor dúvida. Isso aí, com certeza, ele sente muitas saudades de Paris, da boa vida, dos bons vinhos, da comida requintada, de todas essas mordomias e luxos que Cabral se acostumou nesses últimos anos através do dinheiro desviado dos cofres públicos. Mas você sabe o que é que eu sinto saudade, Francisco? O que você sente saudade, Eu sinto Felipe? saudade do tempo em que eu podia sair à noite, do tempo em que eu podia falar no celular no meio da rua. Tempo que a gente podia sair de casa. Exatamente. Hoje se inverteu, né? Antigamente os bandidos ficavam atrás das grades. Hoje nós estamos atrás das grades e a bandidagem tá solta. É verdade. Eu, por exemplo, no sábado fui com a Tereza numa festa em Niterói de um amigo. E aí, da 9h30 da noite, você começa a se preocupar que tem que vir embora, porque você pode ser assaltado, pode passar um bonde de bandidos na Avenida Brasil, e aí você tem que ir para casa mais cedo. Aí quando eu ando de metrô, saio do metrô, alguém me liga, eu tenho que entrar numa loja para atender o celular, senão podem me roubar o celular. Eu sinto saudades desse tempo, Francinha. Ai, que saudade. Ai, que saudade não, pode falar ai que assim não. Ai que não. Por favor. Sérgio Cabral, o chefe da quadrilha que saqueou o estado, completou 54 anos na última sexta-feira. E servidores fizeram uma festa, Felipe, na porta de Bangu pra ele, meu amigo. Teve bolinho. Teve bolinho. Por 54 anos de Cabral. A competente Isabelle Benito e sua equipe de reportagem do SBT fizeram a cobertura do bolinho em homenagem ao Cabral. O Pedro Álvares descobriu o Brasil e o Sérgio descobriu o roubo. Vamos assistir. A gente vai ao vivo pra lá? É? Tem festa? Tem festa pro governador que tá preso? Festa surpresa? Quem tá lá para acompanhar e cobrir fazer essa cobertura de festa? Jackson Silva tem informações pra gente. Festa porque 54 anos do Cabral, o Cabral vai passar apenas com um banho de sol, mas o pessoal não perdoa, né, Jackson? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. O empresário Ike Batista continua foragido. Ele é acusado de passar propina para facilitar um grande esquema de contratos na época em que o governador era Sérgio Cabral. Ike e outras 8 pessoas são acusadas de fraudar licitações e lavagem de dinheiro de obras públicas. Eles foram alvo da Operação Eficiência, que foi desencadeada ontem pela manhã, e a continuação também da Operação Calicut, que terminou com a prisão de Sérgio Cabral no ano passado. Só para ter uma ideia dessa relação entre Ike Batista e o governador. Eles são tão amigos, mas tão amigos, que Cabral, na ocasião, deu isenção de impostos de quase 80 bilhões de reais para Ike Batista. E uma informação, Isabel, que chama muita atenção.
foi passada para a gente agora pelo Ministério Público Federal. De acordo com o MP, a quadrilha de Cabral movimentou recursos em pelo menos 10 contas no exterior. Entre os estados estão Nova York, Suíça, Luxemburgo e Uruguai. Detalhe: a quadrilha de Cabral atua desde 2002, quando Cabral ainda era deputado, mas não parou por aí. Cabral roubou os cofres públicos até 2013. Hoje, Cabral completa 54 anos e o complexo de Jericinó está em festa. Daqui a pouco a gente volta, com preparativo, tem bolo em homenagem a Sérgio Cabral, em homenagem à família dele. Daqui a pouquinho uma grande festa, Isabelle, com os funcionários que prestaram essa homenagem para o Cabral. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Isabelle. Tô achando você muito desanimado para ser convidado para essa... Mostra a cara do repórter. Olha lá, ó. Cadê? Olha a animação do repórter. Isabelle, 54 anos, os bombeiros fizeram questão de prestar essa homenagem a ele. Isso porque os bombeiros foram presos na gestão de Cabral porque protestaram contra o governo do estado e aí fizeram questão de prestar essa homenagem, porque quem está preso agora é o Cabral, justamente na cela que ele inaugurou aqui em Bangu 8. Vamos falar aqui com os bombeiros. 54 anos no local que retrata muito um passado triste, onde vocês foram presos. Isso. Hoje a homenagem é para o Cabral, que está preso no mesmo local que ele inaugurou. Isso. Boa tarde. Por coincidência, ele também ajudou a construir esse complexo, né? E hoje ele está preso aí. Em 2012, ele colocou aí 14 bombeiros, 19 policiais militares. Mas não foi molezinha de Bangu 8 não, tá, Jacques? Foi em Bangu 1, regime RDD, onde só marginais que já cometeram outros delitos no cumprimento de sua pena são jogados nesse RDD. E ele colocou sumariamente 14 bombeiros e 19 policiais. Hoje está vendo aí, quem é o vândalo, quem é o responsável. Porque na época, quando nós fomos para a rua, ele chamava a gente de vândalo e responsável. O vândalo e responsável que levou o Estado à bancarrota é Sérgio Cabral e toda a sua quadrilha, que em breve estará aí, fazendo companhia para ele. Agora, olha só esse cartaz, Isabelle. Só um instantinho, por gentileza. Tem decoração, o casal do luxo. Gente. Aqui bem bonitinho. E embaixo o retrato com a nova realidade atrás das grades. Detalhe, essa festa não termina só no bolo não. Tem fogos de artifício, vai ter muita coisa por aqui. Tem refrigerante, daqui a pouco vão brindar, homenageando a prisão de Cabral e de toda a quadrilha. Mas tem uma surpresa, não posso falar agora. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Isabelle. Ok. É mole. Ô Felipe, quer dizer que mesmo enjaulado, o Cabral não perdeu o seu humor ácido? É verdade, Francisco. Lu? Segundo a matéria do jornal O Dia, do último domingo, ele recebeu até a notícia do bolinho com champanhe, né, com um raro bom humor, porque ele tá azedo lá, hein? Ele riu e disse, e onde é que tá esse bolo? Queria o bolo, Cabral? É verdade, Só que... Pena que eu não posso falar o que eu penso agora. Só que no aniversário dele não teve nem visitas, nem canto de parabéns. Não, né? Não, ainda no pátio ele recebeu o cumprimento discreto de um cantineiro. Passou o dia inteiro lendo. Os seus 54 anos foram comemorados somente no sábado, quando recebeu a visita dos familiares e ficou até as 2h30 da tarde no pátio com a esposa Adriana Anselmo, que também está presa. Os encontros entre os dois, às quartas-feiras e sábados, já ocorrem há 3 semanas e estão dentro da rotina normal do presídio. Ô, Luciana, já teve encontro íntimo? Não, ainda não. Não, né? Ainda não. Eles fizeram a solicitação, mas ainda não foi julgado. Aliás, essa matéria do dia, Luiz Felipe Melo, traz uma informação muito importante, que é a seguinte: tanto o Cabral quanto a Adriana estariam consumindo coisas de fora da prisão. Porque você tem um limite, segundo a própria matéria do dia informou, você tem um limite de gasto na cantina de até R$100 por mês. Não, R$100 por semana. R$100 por semana? Por semana. Por semana. Que Cabral e Adriana estariam superando e muito, e que ela, com seu gosto refinado, a madame, meu tesouro, minha riqueza, estaria fazendo encomendas para o cantineiro. Isso é uma denúncia muito grave. E comprova exatamente o que foi embasada aquela transferência do Cabral para Curitiba, de que ele sim está tendo regalias. Exatamente, Francinho. O tratamento desigual dispensado a Cabral foi o que motivou o promotor André Guilherme de Freitas, da Vara de Execuções Penais, a pedir a transferência do ex-governador para Curitiba, mesmo ele não sendo ele responsável pela vistoria de Bangu 8.
Cabral e Adriana também já teriam se encontrado no gabinete da direção do presídio. Ah, é? É, mesmo local onde o secretário de Administração Pública, Erir Costa Filho, visitou Cabral. Erir foi comandante-geral da PM em 2012, no governo de Cabral. Então, por conta dessa série de irregularidades, foi por isso que o Cabral foi para Curitiba e depois conseguiu retornar a Bangu. E a matéria também fala da visita da deputada Cidinha Campos e do presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, que se valeram da prerrogativa de parlamentares, de deputados, para adentrar o presídio. E vale lembrar que pela lei, né, Luciana? Exatamente. Eles só poderiam entrar assim como se tivessem exercício. Não, é verdade. Não para visitar um amigo. Segundo a resolução 584 da própria Secretaria de Administração Penitenciária, deputados só podem entrar no complexo no exercício da função pública, ou seja, participando de uma sindicância, por exemplo. Caso contrário, a regra é para todo mundo, tem que esperar a expedição de uma carteirinha especial de visitante. Francinha. Muito bem, 11 horas 48 minutos, 11h48. Eu vou acionar a Tereza Godinho porque daqui a pouquinho acontece no centro do Rio de Janeiro, atenção, acontece na Presidente Vargas, uma manifestação dos funcionários da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, que entrou no rolo do governo do estado com o governo federal para liberação daquela verba, e a contrapartida seria a SEDAI, que ainda é a última das moicanas, a única empresa que ficou, e é mista a economia, apesar de mista ainda corresponde ao estado, e é ainda o maior faturamento do estado. Estão querendo vender a SEDAI e os funcionários vão fazer um ato daqui a pouco, é isso, Tereza? Exatamente, Rafael, contra a privatização, a luta é de todos nós, a SEDAI conta com você, vamos abraçar a SEDAI, esse é o cartaz. Hoje, ao meio-dia... Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, faltam aqui... 12 minutos. 12 minutos. Então, quem puder ir lá para participar, não precisa ser só funcionário, mas o funcionário, claro, deve estar, tem que estar lá, e quem, né, não for, mas, enfim, achar que a SEDAI deve continuar com o Estado, deve continuar uma empresa pública, que vá lá também fazer isso. E dia 1º, está marcada uma outra manifestação, também ao meio-dia, contra a venda da SEDAI na Alerj. Sim. Vale a gente... uma coisa que eu acho que pouca gente observou, não é, Tereza? É que não é simplesmente a privatização da SEDAI. Estão privatizando a água. Exatamente. Um bem de suma importância, um bem vital para a população. Estão entregando a nossa água nas mãos de empresários. E a gente já viu no que deu, né? Vamos olhar para o Maracanã e ver o que fizeram com o nosso eterno estádio maior do mundo. Exatamente. Vamos olhar para tantos lugares que foram para iniciativa privada e que acabaram na privada, né, Tereza? Porque, infelizmente, determinados serviços não são bem administrados pela iniciativa privada. Na verdade, muitas das vezes a gente vê aí, não temos como provar num momento agora assim, tá aqui a prova de que desviou ou que não cuidou, mas a gente que usa o serviço vê que o negócio não funciona. Tá aí a telefonia. Sim, a telefonia foi toda privatizada e... Entendeu? Tá aí para todo mundo que usa e é o Brasil inteiro que usa, e a gente vê a porcaria que é. Muitas vezes. Então, assim, não tem nada, tem que entregar. Infelizmente, o empresário não tem apreço. Então, não confirmando... Ele só quer saber o preço e o que vai pro bolso. Então, confirmando, dentro de 10 minutos, são 11 horas e 50 minutos, dentro de 10 minutos, aqui no Rio de Janeiro acontece a manifestação dos funcionários da SEDAI. Tereza, obrigado, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã. A Luciana Mesquita tem atualização sobre o Aike Batista. O Aike já está no presídio, Lu? Exatamente, Rafael de França, o empresário Aike Batista já está no presídio Ari Franco, em Água Santa, na zona norte do Rio. Ele ficará numa galeria separada das demais, conforme acontece com presos federais, e vai dividir a cela com outros detentos. No espaço haverá beliches, banheiro, um espaço para banho de sol, um ventilador e uma televisão. Atualmente, o Ari Franco tem 2.129 detentos. Francinha? É verdade a informação, Felipe, que ele teria levado uma miniatura de Lamborghini para botar pertinho da cama dele para não ficar com saudade de casa? Aí não sei, né? O fato é que o Aike, né, dessa vez, como a gente viu nas imagens na televisão e a gente reproduziu agora na abertura do programa,
não foi nem de Lamborghini, nem de Mercedes McLaren, né? Entendeu? Foi de Camburão mesmo. Foi de Camburão. Agora, é importante observar que o presídio Ari Franco é talvez um dos presídios que tem a questão da insalubridade pior do Rio de Janeiro. Tem mais do que o dobro da capacidade lá dentro, não é isso? Além da questão da capacidade do presídio estar superlotado, eu já conheci o presídio Ari Franco, obviamente, felizmente, fazendo uma reportagem, não sendo levado para o presídio Ari Franco, mas então as galerias são subterrâneas, então ali é um fedor. E no verão, então, o cheiro de suor entranhado é um dos piores presídios do Rio de Janeiro nessa questão. As celas podem, essa ala para os presos federais é uma ala um pouquinho mais arrumadinha, mas a situação ali é realmente, imagina o Ike Batista sentindo o fedor insuportável que já acontece em qualquer presídio nessa época do verão, mas no Ari Franco é ainda mais, isso se sente ainda mais. Então realmente é uma situação que eu fico imaginando dos perfumes que o Ike estava acostumado, aquele aroma perfumado, aromatizado, agora lá no Ari Franco, na Água Santa. Mas eu acho que ele não vai ficar muito tempo lá não, Felipe. É só a passagem, né? O Ari Franco é só um presídio de passagem. Eu acho que ele não vai ficar não, até porque ele já deu pistas dentro do avião de como ele vê os crimes de que foi acusado. Disse que só vai falar sobre júdice, mesmo assim ele deixou umas pistas, sem citar nomes, disse que o esquema de corrupção dos governos é maior do que se imagina. E não era ele que oferecia aos governantes a carona no seu avião, não. Os políticos que os pressionavam a fazer isso. Afirmou ainda que, em geral, os empresários são vítimas dos políticos corruptos e disse com todas as letras que acredita que não errou. Ou seja, ele já está com sangue nos olhos. Ele nem chegou ao Brasil e já estava falando isso. Imagina a delação dele. Olha, imagina como é que tá Brasília agora, Felipe, com Ike querendo falar, com delações da Odebrecht homologadas. O que será que se passa naquela cabecinha? São tantos que eu não vou falar os nomes. Olha, naquelas cabecinhas que deitam aos seus travesseiros de plumas importadas e pensando que podem ir para aquele travesseiro da prisão. Uma coisa é certa, como disse a Luciana aí, se o Ike está querendo falar sobre o avião, sobre as viagens, que ele diz que não era ele que oferecia, eram os políticos que pediam, e isso é realmente bem provável que tenha sido sempre assim, ou pelo menos quase sempre assim. O Ike vai falar também de outros personagens que ainda não apareceram no jatinho, num dos seus jatinhos, que se comenta muito que era o Lula, que o Lula teria viajado com Cabral. Vamos ver se realmente ele vai falar sobre isso. Mas nessa história é bom a gente ainda relembrar um outro episódio, que também foi mostrado pelo blog do Garotinho, nesse caso do Porto do Açu, lá em São João da Barra, que está se falando muito e no Fala Garotinho tem sido abordado, o escritório do Regis Fischner, que foi secretário da Casa Civil do Cabral e um dos seus fiéis escudeiros, que foi contratado pelo Ike para agir nas questões das desapropriações. Porque as desapropriações, aqueles agricultores que foram expulsos das suas terras, eles foram expulsos... Foi criminoso aquilo. De forma criminosa, pela polícia militar que foi lá forçar a barra. Mas a parte jurídica do lado do Ike, quem cuidava era o escritório do Regis Fischner. E vale lembrar como o jurista, o advogado Dr. Maurício Costa destacou na última sexta-feira no Fala Garotinho, no outro programa que é feito através do Facebook do Garotinho lá de Campos, que a terra, por exemplo, as terras, né, de lá, em avaliação próxima a cada metro quadrado, não é isso? Cada hectare sairia por R$20, mais ou menos 20, R$25, e foi vendido a 25 centavos. E quantas pessoas não sofreram, não morreram, não estão na miséria por conta da negociata de Cabral e Ike Batista. Antes do Felipe trazer a notícia bomba do dia, que o Garotinho antecipou no final de semana no blog, mais participações do nosso povão, dos nossos ouvintes, telespectadores, através do facebook.com/garotinho oficial. Para não perder o costume, diga Garbosa, Luciana Mesquita. Se não falar o Garbosa, o povo reclama, né? A Tina Lemos de São Gonçalo diz que sente saudade do pai que partiu e de amizades verdadeiras, pois cada dia que passa as pessoas estão mais solitárias. A Lúcia Henrique disse que tem saudade de poder andar pelas ruas sem medo.
O Fábio Bento também disse que sente muitas saudades do pai. A Zenaide Lessa também confirma isso, que sente falta do pai também. Tem muita gente participando aqui também. Deixe seu recado, seu comentário aqui no Facebook ou então pelo nosso WhatsApp 21 97268 3235. Corre que tá acabando. Lembrando que você pode participar, deixar mensagem também ao longo de todo o dia, porque Exatamente. o programa fica lá à disposição. Fica no Facebook do Garotinho, você vai vendo, vai compartilhando, vai comentando. Compartilha, vamos aumentar cada vez mais a nossa rede de amigos, de contatos. Felipe Melo, a notícia bomba para encerrar o programa, antes da gente fazer uma homenagem ao Dia da Saudade. Felipe, um futuro morador de Bangu, denunciado há anos afora pelo Garotinho, já começou a falar, Felipe? É verdade, segundo o Garotinho adiantou ontem no seu blog, em primeira mão, o rei Arthur, o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, que é o dono do grupo PROL, antigo Facility, já teria prestado depoimento aos procuradores do Ministério Público Federal. O rei Arthur, ele teve contratos com o governo do estado na gestão do Sérgio Cabral que ultrapassaram 3 bilhões de reais. Era o rei da terceirização. Se você falar em limpeza, no estado é quase tudo com o rei Arthur. Se você falar em segurança, uma boa parte é com o rei Arthur. E como o Garotinho já informou, já trouxe aqui, o rei Arthur poderia também ser um laranja do Sérgio Cabral, né? Também, segundo o Garotinho, o rei Arthur tem hoje o Cabral como sócio. O Cabral seria sócio oculto nesse grupo PROL hoje que comanda a terceirização aqui no estado. Mas ele já teria prestado depoimento ao Ministério Público, já prestou depoimento ao Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro, só não vazou ainda o teor do seu depoimento. É bastante provável que o depoimento do rei Arthur tenha sido por iniciativa própria, porque ele sabe que está enrolado, ele sabe que a situação dele é insustentável, então é bem provável que ele tenha tomado a iniciativa de vir prestar um depoimento ao Ministério Público Federal para tentar aliviar a situação. Mas é inevitável, ele está amarrado ao Sérgio Cabral dos pés à cabeça. E amanhã, com certeza, o Garotinho vai dar mais detalhes sobre esse depoimento do rei Arthur, que pode complicar ainda muito mais gente, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Francinha. Muito bem. Luiz Felipe Melo, um abraço, até amanhã. Um abraço para você e para todos. Luciana Mesquita, um beijo pra você, até amanhã. Beijo, até amanhã. Deixa eu só deixar aqui o recado do Daniel de São Paulo. Sinto saudades do meu pai que morreu com 54 anos no Hospital de Bom Sucesso em 1998. Ele morreu novo. Mas o programa tá 10, hein? Parabéns pra toda a equipe. Valeu, hein? Valeu, Dani. Valeu, turma de São Paulo. Felipe, hoje é dia de quê mesmo? Dia da saudade, né? Dia da saudade. Será que tem algum menino mimado com saudade de Paris? Ah, sim. Que saudade, né? Se Cabral, se tivesse um microfone dentro da cela lá de Bangu, eu acho que neste momento a gente ouviria assim: ai que saudade de Paris. Um abraço. Voa pra Paris, é lá que ele esquece os problemas da vida e vive feliz. Voa pra Paris, voa pra Paris, é lá que ele esquece os problemas da vida e vive feliz. Menino mimado, que foi educado com todo o verniz. Comia mingau, tomava Nescau, ainda pedia bis, e pedia bis. Vivia cercado de todo cuidado, o que ele queria caía na mão. Até que um dia o menino mimado virou chefão. Virou chefão, mas não havia aprendido nenhuma lição. Virou chefão, mas pra tudo na vida ele ainda precisa de um papaizão. Se a coisa tá feia, ele não titubeia. Se a coisa fede, ele tapa o nariz. E se a coisa aperta, ele aperta o cinto e voa pra Paris. Voa pra Paris. É lá
Ela que ele esquece os problemas da vida e vive feliz. Voa pra Paris! Voa pra Paris! Voa pra Paris! Ela que ele esquece os problemas da vida e vive feliz. Voa pra Paris! Joy in Rio, is love in Rio, and he loved to meet the first Brazilian woman president. Garotinho, compromisso com a verdade.